Muito bem, nós vamos começar mais um nosso projeto aqui de resolver conflitos conjugais através da Bíblia. E nós vamos falar hoje como enfrentar os gigantes que trazem conflitos para o seu casamento. Nós temos muitos gigantes e que sempre vão trazer algum tipo de conflito para o nosso casamento, né? Todos nós temos. E hoje nós gostaríamos de falar de pelo menos 4 gigantes. E quando a gente fala em gigante, a gente sempre lembra daquela história de Davi e Golias, né? Golias é sempre o gigante que a gente lembra. A história está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando Golias desafia a nação de Israel. Todo mundo fica amedrontado, todo mundo com medo, e Davi vem movido pelo Espírito de Deus, né, pela coragem de Deus, e enfrenta aquele gigante. Alguns estudiosos dizem que o gigante tinha aproximadamente 2,92 metros de altura. Você imagina, as portas da nossa casa geralmente tem 2,10 de altura, 2,15, 2,10 de altura. O gigante tinha 2,92. Da altura do teto, né, do forro da nossa casa, do telhado. Um homem grande, um homem forte, um guerreiro poderoso, que parou na frente de Davi para poder matar e envergonhar o povo de Deus. Um gigante que trouxe um conflito entre a nação de Israel, os filisteus, um gigante que queria demonstrar a sua força e derrotar o povo de Deus, mas o gigante foi derrotado. O gigante veio em terra, a gente conhece a história. Davi derrotou o gigante pela força do Senhor com apenas uma pedra, uma funda, né? Girou a pedra e jogou bem na cabeça, na testa do gigante, e ele caiu por terra morto, com o impacto daquela pedra. Certamente não foi a destreza de Davi, a habilidade de Davi, mas foi o Senhor que fez aquela pedra atingir o local certo, com a força certa, com o impacto certo para que aquele gigante caísse. E hoje nós vamos falar sobre os gigantes que trazem conflitos para dentro do nosso casamento. Assim como Golias trouxe o conflito para a nação de Israel, existem alguns gigantes que trazem conflitos para o nosso casamento, e nós vamos falar hoje como é que você pode enfrentar e derrotar esses gigantes que trazem conflitos para o seu casamento. O primeiro deles é o orgulho. O primeiro grande gigante é o orgulho. Nós temos atendido alguns casais e nós percebemos que às vezes o conflito perdura e o conflito permanece e se agrava dentro do casamento justamente pelo orgulho. Os casais não dão o braço a torcer, como diz, né, o ditado. Os casais, eles, ou o marido ou a mulher, ele tem um coração endurecido, orgulhoso, e ele não quer dar o braço a torcer. Primeira coisa do orgulho, esse gigante que traz conflito para o casamento, é aquela atitude de achar que está sempre certo. E nós já recebemos muitas e muitas reclamações de esposas, até de esposos, dizendo: olha, a minha esposa sempre acha que ela está certa, ou o meu esposo sempre acha que ele está certo, ele sempre tem razão, ele nunca está errado. E essa é uma atitude de orgulho, uma atitude orgulhosa da pessoa, e isso traz conflito para o casamento. Quando um dos cônjuges é orgulhoso, quando um dos cônjuges acham que estão sempre certos, que sempre tem razão. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12,
verso 16, fala sobre esse tipo de atitude. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Então, seja condescendente. Isso, isso. Você vai ser bondoso, né? Vai ser humilde, vai ser bondoso com aquela pessoa que é humilde. Você vai condescender, não vai achar que você está sempre certo, que você está sempre com a razão. Você vai ceder para o outro, né? E fala, você vai falar. Sempre no casamento existe esse momento de ceder, né? É uma coisa muito corriqueira. Sem essa atitude de ceder, é difícil, né? Manter o casamento, manter a paz, manter a harmonia, manter o casamento mesmo. Isso. E o coração orgulhoso, ele não cede. Porque ele acha que está sempre certo, ele acha que está sempre com a razão. Então, ceda. Não fique achando que você está sempre com a razão, porque isso é verdade, você nem sempre está com a razão. Né? Nem sempre você está certo. E é preciso ceder para isso, né? Não ter o coração orgulhoso. Ainda Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, verso 24. Também o autor bíblico aqui, o sábio, vai falar sobre essa atitude do orgulho. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Então, aqui ele usa a palavra soberbo, né? Algumas versões usam a palavra orgulhoso. Esse orgulhoso, ele é zombador, ele vive zombando do outro. Ele é presunçoso, né? Se acha, né? Prepotente, arrogante. Isso. Nós, assim, recebemos casais e atendemos casais onde, principalmente as esposas, estão machucadas, muito feridas, porque o marido orgulhoso, ele fica agindo com zombaria com ela, fica zombando dela. E é um tipo de atitude que não cabe num casamento. Não cabe nem fora de um casamento, né? Que dirá dentro do casamento. Não dá para você ficar zombando da sua esposa, zombando do seu esposo, numa atitude de orgulho. Isso traz conflito para o casamento, isso fere o coração do outro. Isso vai afastar o seu esposo, a sua esposa de você. Em contrapartida, há também muitos maridos que compartilham a dificuldade de exercer seu papel de liderança em casa, porque a esposa não aceita os posicionamentos, os direcionamentos do marido, né? Ela sempre está certa e ele nunca consegue estar à frente, liderar, né? A família, o casamento, a casa. Bom, uma outra atitude do orgulhoso, além de sempre achar que está com a razão, que está certo, é não buscar ajuda. É problema. O orgulhoso, ele acha que não precisa de ajuda. Ele acha que pode resolver as coisas sozinho. E aí, porque é orgulhoso, ele não procura ajuda. Geralmente, nós recebemos a mulher, né? A mulher é a primeira a vir, na maioria das vezes, tá? Às vezes nós recebemos esposos, né? Sim, primeiro. Mas é exceção. Mas é sempre a exceção. Geralmente é a esposa que vem procurar ajuda. E quando a gente depois começa a conversar com o esposo, a gente percebe um coração orgulhoso. Ele não quis buscar ajuda, mas quando a coisa já estava quase para arrebentar, aí ele vem. Aí o orgulho é quebrado, né? Como diz o ditado, não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que dentro desse orgulho tem também que não deixa de ser orgulho, né? Mas não é orgulho só
só por... Eu acho que é um orgulho assim, no caso do homem, do tipo, gera um sentimento assim, eu fracassei na liderança do meu casamento, e por ter a posição de liderança, ele se sente diminuído quando ele precisa procurar ajuda, quer dizer que ele não está conseguindo ser um bom líder. Eu acredito que esse sentimento está intrínseco a esse orgulho. Geralmente tem esse orgulho do macho, né? Do macho não, do machista, né? De esse sentimento de fracasso. Mas é preciso quebrar isso, porque isso também é orgulho, né? Olha o que diz lá, Provérbios 16, 18. Provérbios, capítulo 16, verso 18. Sobre esse tipo de atitude. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, a soberba, o orgulho, ele precede, vem antes da ruína, vem antes da queda. O coração orgulhoso é aquele que não procura ajuda, e aí a queda vem quando não se tem ajuda. Ainda, Provérbios 13, 10. Provérbios capítulo 13, verso 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Tá aí, esse versículo é ótimo para isso, né? Da soberba, ou seja, do orgulho, só vem contenda. O coração é orgulhoso, não quer procurar ajuda, não quer buscar ajuda, acha que vai... o sentimento ninguém é melhor do que eu. Eu posso resolver isso sozinho, não preciso da ajuda de ninguém. Esse é o orgulhoso. Mas aí a segunda parte do verso mas diz, com os que se aconselham se acha sabedoria. Isso. Aí procura conselho, né, com pessoas idôneas, com pessoas fiéis à palavra de Deus, à Escritura, e ele vai encontrar sabedoria para resolver o problema. Então, o primeiro gigante a ser vencido é o gigante do orgulho. Não ache que você está sempre certo, você não está. Não ache que você está sempre com a razão, porque nem sempre você está com a razão. E procure ajuda. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Vocês precisam de ajuda para resolver os seus conflitos. Mais de 90% dos casais que estão em conflitos hoje não têm sabedoria para resolver os seus conflitos. Não sabem resolver os seus conflitos. É preciso pedir ajuda. O segundo gigante é o gigante do egoísmo. Segundo gigante que vem trazer conflito no casamento. Interessante que às vezes a gente acha que porque a pessoa casou, ela vai deixar de ser egoísta, né? Vai pensar mais no outro do que nela. É um engano. Quando tem filhos, né? Ou quando tem filhos. Mas eu já vi muita mãe, esposa e mãe, extremamente egoísta. Egoísta, sem pensar nos filhos, sem pensar no esposo, sem pensar na esposa, pensa nele, no plano dele, naquilo que ele deseja. É extremamente egoísta. Ele é o planeta, né? E todos os outros são os satélites que giram em torno dele. Eu não sei se na sua casa tem alguém assim, mas sempre tem, em alguma casa ou outra, um planeta, e os outros são os satélites, vão só girando em torno do planetinha da casa. Esse é o egoísta, aquilo que acha que todo mundo gira em torno dele, todo mundo tem que, numa linguagem de futebol, né, jogar para ele. Esse é um gigante que tem se erguido dentro dos casamentos. Os casais têm enfrentado muitos problemas por causa disso. E o egoísta, ele valoriza somente os seus planos. Porque ele só consegue enxergar ele mesmo, né? Ele não consegue enxergar. Ele acha que todos os outros têm que ir na direção do plano dele, né? Aliás, o orgulhoso e o egoísta, eles andam juntos, né? O orgulho e o egoísmo estão
intimamente ligados. Né? E a pessoa egoísta, ela só consegue enxergar o próprio umbigo, né? Então ela vai valorizar só os planos dela. O que ela pensa é o que está certo, o que ela planeja é o melhor, o que ela pensou é o mais estratégico, é o mais inteligente, é o mais perspicaz. Isso é extremamente desgastante para um relacionamento. Você conviver com uma pessoa que sempre sabe tudo, sempre é a melhor em tudo, sempre tem a resposta para tudo, sempre tem a mente onde serão... a mente que vai gerar as novas ideias só pode ser a dela, porque não pode vir boas ideias de nenhuma outra mente. Bom, o que a palavra de Deus diz sobre essa atitude, sobre esse gigante do egoísmo que tem trazido conflitos no casamento? Olha Tiago, capítulo 3, 16. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso. Essa versão fala de sentimento faccioso. Algumas outras versões da Bíblia trazem a palavra egoísmo, né? Onde há inveja e egoísmo e sentimento egoísta, aí ele diz, aí tem contenda, aí tem conflito. Quando você é egoísta no seu casamento, você valoriza somente os seus planos, você está trazendo conflito para dentro do seu casamento. Mas eu não... Às vezes a pessoa não percebe. Às vezes ela vive dessa forma e eu estou falando isso porque casais chegam até nós e quando a gente aconselha, a gente não aconselha só com os dois juntos. Existem momentos da trajetória do aconselhamento que existe um encontro separado, né? Só com o esposo, só com a esposa. E nós já ouvimos de um dos cônjuges várias vezes, aquilo vem se arrastando há anos, há décadas. Não explodiu ainda, porque talvez tenha um que segure, tá errado, mas que segure, que acoberte esse sentimento durante anos e anos, e chega uma hora que não aguenta mais, que explode. Né? E isso gera até uma... não existe nunca só um lado errado, né? Mas isso gera até isso é até uma falta de respeito com o outro, que nunca imaginou que tivesse alguma coisa errada, né? Porque sempre foi assim, sempre foi tudo planejado por ele ou por ela, sempre foi tudo pensado estrategicamente por ele ou por ela, e o outro cônjuge só aceitando, acolhendo, acatando, tá todo mundo achando que tá tudo bem, né? E de repente, o lado que acata, que sempre acata, chega uma hora que não aguenta. Porque essa imposição, né, isso vai cada vez mais pisando o outro, cada vez mais diminuindo, anulando o outro. Vai anulando os sonhos, os pensamentos. Bom, eu não posso pensar porque o que eu penso não serve. Eu não posso falar porque o que eu falo também não está certo. Eu não posso planejar porque o que eu planejo nunca faz sentido. Eu não posso fazer eu não vou falar, eu vou ficar quieto. E a pessoa vai ficando cada vez mais acuada. Isso é muito ruim, né? Então, eu levantei essa bola agora porque talvez isso não esteja gerando conflito no seu casamento. Talvez você que esteja nos ouvindo seja essa pessoa que sabe tudo, que sempre está com o melhor plano, a melhor escolha, e isso não tem gerado conflito. Mas isso pode não gerar conflito agora. Uhum. E eu não estou aqui querendo te desencorajar, muito pelo contrário. Nós, com essa palavra, com esses conselhos,
desse tempo agora para enfrentar esses gigantes que trazem conflito para o casamento, é uma forma de alerta. Se isso não tem gerado, se você identifica esse tipo de comportamento no seu casamento, na sua casa, na sua família, e isso não tem gerado conflito, isso não tem gerado conflito ainda, mas certamente lá dentro das outras pessoas da sua casa ou do seu cônjuge, isso está um turbilhão que pode algum dia, é um vulcão adormecido, que algum dia pode entrar em erupção. Então a gente não conserta as coisas só quando a gente enxerga quando está dando problema. A gente não conserta só onde tem problema. A gente conserta de acordo com a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia e eu descubro que aquilo que eu estou vivendo no meu casamento está contra a palavra de Deus, mesmo que não esteja gerando problema no meu casamento, eu devo consertar. Porque é de acordo com a palavra de Deus, com a direção de Deus que eu devo viver o meu casamento. O meu casamento deve ser construído, nutrido, alimentado de acordo com a direção de Deus. Ele é o centro. Né? Então, quando nós queremos ajudar vocês a resolver os conflitos conjugais através da Bíblia, não é apenas é um método. Existem outros métodos, mas um deles é através da Bíblia. Não é um método. É o método, é a verdade, é o centro, é o criador do casamento, é o criador dos céus e terra, é o criador do mundo. Então nós estamos falando, com ou sem conflito, agir de forma egoísta, valorizar somente os seus planos, agir de forma orgulhosa, isso vai gerar conflito, isso está errado, isso é pecado diante de Deus. Então, com conflito ou não, isso está errado. Bom, a segunda atitude aqui do egoísta, além de valorizar somente os seus planos, é viver um prazer solitário, né? Ele vive uma alegria solitária, seja na sua vida financeira, né? O dinheiro dele é por prazer dele, na sua vida amorosa ou sexual, e aqui é quando a gente fala em prazer solitário na vida sexual, nós estamos falando de masturbação, não é? O prazer que é o prazer solitário. Geralmente aliado à pornografia. Geralmente, pornografia, que nós vamos falar depois, mas o prazer dos amigos, né, da sua vida social é solitária, ele sai sozinho, sozinha, com seus amigos, o casal não tem amigos em comum, não tem casais, amigos em comum, é um amigo dele ou amigo dela. E aí eles têm esse prazer, essa alegria solitária. Por quê? Porque são egoístas. E mesmo quando os amigos são em comum, mas eu não quero fazer o que eles querem fazer, então nós vamos sair separados. Aí vai um para um lado, outro para o outro, não é? Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Em vossos prazeres, no seu prazer, você só quer o seu prazer, você só quer o seu deleite, a sua alegria. Então, esse prazer solitário é uma atitude egoísta. O casal não tem prazer solitário. A alegria do casal é uma alegria comungada, né? Vamos dizer assim, em comunhão, a alegria compartilhada com o casal. Os amigos são em comum. O sexo é um sexo do casal, não é um sexo solitário. O dinheiro é o dinheiro do casal. O casal gasta para a sua alegria, não é de um ou de outro. E o outro gigante, o terceiro gigante, é o gigante da sensualidade lasciva. Esse é um gigante que nós temos enfrentado muito nos nossos dias e nos aconselhamentos que nós temos feito com casais. Já tem algum tempo isso, nós tivemos a oportunidade de aconselhar uma esposa
que acordou de madrugada, foi na sala e ela pegou o seu marido vendo sites pornográficos. E os sites pornográficos estão por aí, os vídeos pornográficos estão por aí o tempo todo. Por aí não, por aqui, né? Porque todo mundo fica com o celular na mão o dia inteiro, então estão por aqui, pertinho. Na palma da mão, né? Na palma da mão. Antigamente você ia ver um vídeo pornográfico, a pessoa tinha que ir numa locadora, tinha uma sala separada, escondida, então era tudo bem assim. Hoje em dia não, está na mão aqui, está fácil, a pessoa acessa, e não precisa nem ser pornografia explícita. Você tem homens e mulheres se exibindo aí em perfis de Instagram, nas páginas do Facebook, enfim, nas mídias sociais. Foi feita recentemente uma pesquisa, um grupo, eu não lembro qual o nome do grupo, mas era uma agência missionária. Ela colocou, eu não sei se foi na mesma página, não sei como é que foi a pesquisa, mas a pesquisa foi mais ou menos assim. Eles colocaram de um lado um aplicativo da Bíblia e do outro lado um link para o aplicativo da Bíblia e o outro lado um link para um site pornográfico. E aí as pessoas foram clicando. E depois de algum tempo, depois de alguns dias, eles viram que isso era interessante, era uma agência missionária, uma agência cristã, ou seja, quem entrava nessa agência missionária para ver os vídeos sobre missões eram crentes, eram cristãos. O resultado da pesquisa final foi que 87% das pessoas que entraram clicaram no site pornográfico, no link do site pornográfico, e 13% clicou no aplicativo da Bíblia, das pessoas que entraram. Para você ter uma ideia desse gigante que existe nos nossos dias, essa lascívia, essa pornografia. E isso tem invadido a vida dos casais. É um gigante hoje na vida dos casais. Existem maridos, nós já cuidamos de maridos viciados em pornografia. A esposa reclamava do vício dele de pornografia. 2 Coríntios capítulo 12, verso 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, quando eu for, falando para os crentes de Coríntios, quando eu for de novo visitar vocês, eu receio que eu vou chorar muito. Vou chorar porque vocês continuam com essa prostituição, com essa impureza, com essa lascívia. Infelizmente, muitos casais têm sofrido esse tipo de problema, de pornografia dentro de casa. Não é só com o homem não, tá? Com as mulheres também. Ainda, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas vai falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é obra da carne, não é fruto do Espírito. Então, nós estamos enfrentando gigantes, né? Todos nós. Você, no seu casamento, vai enfrentar esse gigante da pornografia, da sensualidade lasciva. Às vezes não é nem site pornográfico, mas às vezes são situações, né? Maridos que são viciados em adulterar, vício em adultério, o tempo todo está adulterando, está procurando outras mulheres, está paquerando outras mulheres, mulheres também, né? A Ângela já cuidou de muitas mulheres com problemas de traições, elas traíram,
os seus esposos. Muitas. Muitas e muitas vezes traindo os seus esposos. Já se foi a época, né, que considerava-se que o homem traía mais do que a mulher, do que o marido traía mais a esposa do que a esposa o marido. Isso não existe mais, faz muito tempo que isso não é assim mais. Então, como é que você pode lutar contra isso? Você precisa se voltar para Deus. Para abandonar esse tipo de... matar esse tipo de gigante, dessa sensualidade lasciva, você precisa se voltar para a leitura da palavra, para a meditação na palavra. Ela vai te purificar. Para a oração, leia, compartilhe isso com alguém que possa orar junto com você, que possa te ajudar. Não fique escondido, não ache que isso vai se resolver sozinho, é uma coisa que vai sumir assim do nada, não vai sumir. É preciso lutar contra esse gigante, porque isso traz conflito para o casamento. E o último gigante que traz conflito para o casamento é o gigante do descontrole, o descontrole emocional. E a primeira parte, nós vamos falar sobre duas coisas, porque o tempo aqui não nos permite, mas tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar. Mas vamos falar só sobre duas. Depois a gente pode fazer uma live só sobre descontrole. Só sobre descontrole. Já anota aí. A primeira coisa é a ira. O descontrole da ira. Isso traz conflito para o casamento. Olha o que diz lá, Salmo 37, verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, deixa a ira, isso vai acabar mal. Não deixa a ira te dominar, não. Tem muita gente que é dominado com muita facilidade pela ira e tem feito muita coisa errada e trazido muito conflito, levado muito conflito para dentro do seu casamento. O outro texto é Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 9. Também vai falar sobre esse perigo, desse descontrole da ira. Eclesiastes 7, 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, olha o conselho. Cuidado com a ira. Ela toma o nosso coração mesmo, tá? E é interessante que alguns na sua ira quebram coisas. Outros, na sua ira, têm atitudes vingativas. Outros, na sua ira, eles simplesmente se calam e ficam indiferentes. Outros esbravejam, bate porta. Justamente. Tem várias reações para a ira, né? Para esse tipo de descontrole. Cuidado com isso. Olha o que Jesus disse. Mateus Quem 5. é que vai herdar a terra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Mateus 5:5. Quem herda a terra, segundo Jesus, não são os bravos, não são os valentes, não são os poderosos, não são os irados, não. Quem herda a terra, segundo Jesus, são os mansos. Então, cuidado com o descontrole da ira. A segunda coisa, o segundo parte do descontrole, desse gigante do descontrole, é a ansiedade. Quando o descontrole emocional vem, a ansiedade entra no seu casamento e aí a ansiedade traz conflito. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Vamos ficar só com essa leitura. Jesus está falando sobre os ansiosos aqui. O que os ansiosos devem fazer para arrebentar com esse gigante que traz conflito para dentro de casa? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu.
Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos ou que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o que haver, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tá aí, autoexplicativo, né? Não deixe a ansiedade, o gigante do descontrole que traz ansiedade, não deixe esse gigante trazer conflito para o seu casamento. É isso aí. Então, são esses 4 gigantes. Como enfrentar os gigantes? O gigante do orgulho, do egoísmo, da sensualidade lasciva e do descontrole. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, fica na paz de Jesus.